Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Question of the Week. Na nossa live de hoje, a gente vai falar sobre os que se comunicam, se conectam, eles vivenciam aquilo que eles comunicam. Ou seja, não é uma pessoa só de fachada. Seja bem-vindo, Pedro. Seja muito bem-vindo. Nosso tema de hoje tá o título, não consegui fixar aqui, mas vamos lá. O título é Os que se conectam, se comunicam, se conectam, vivenciam aquilo que comunicam, sejam só autênticos e verdadeiros. As duas palavras-chave aqui da nossa live de hoje vão ser credibilidade e congruência. Ou seja, aquilo que eu vivo vai pesar, vai ter um peso ainda maior. Seja bem-vindo, André. Aquilo que eu vivo tem um peso ainda maior do que as minhas próprias palavras. Daniela, tudo bem, Dani? Família F10K aqui presente também. Seja bem-vinda. Então, como eu comentei aqui no início, as nossas palavrinhas chaves da nossa live de hoje vão ser credibilidade e congruência, porque para que eu possa gerar essa conexão, eu preciso de fato viver tudo aquilo que eu falo, né? A minha comunicação tem que estar coerente, o meu pensamento, o meu sentimento, o que eu falo, penso e sinto precisa ser autêntico, precisa ser verdadeiro, porque a falta de autenticidade é o quê? Uma máscara que com o tempo ela vai cair e aí vai ficar realmente quem são as pessoas de verdade, né? Então é necessário ter essa congruência e com isso gerar a credibilidade, né? A eficácia da nossa comunicação, ela vai estar apoiada no caráter, valores, caráter. A pessoa consegue sentir se os valores que você tem tá alinhado com o que você transmite, né? Com o tempo, todo esse cenário, os valores, o seu caráter, tudo isso é avaliado nesse momento. Por quê? Porque você é a sua mensagem. Você é a mensagem que você transmite. E sabendo que você é essa mensagem, não tem outro caminho a não ser congruente com isso tudo. E como que eu posso fazer isso, né? O primeiro passo de eu conseguir ter essa congruência é olhar para dentro de mim. É olhar para quem eu sou de verdade. É uma conexão interna primeiro comigo mesmo. Comigo mesma, comigo mesmo, né? Tem homens e mulheres aqui na nossa live. Para isso, preciso saber quais são os meus pontos fortes, eu preciso saber quais são os meus pontos fracos, eu preciso ter clareza da minha identidade, eu preciso não ficar apegado na opinião do outro, no que o outro vai pensar. Agora há pouco mesmo eu fiz um stories ali de cara lavada, sem filtro, sem make, né? Chamando vocês aqui pra live também, inclusive, né? Por que que eu fiz isso? Porque tem muitas pessoas que ficam naquele estereótipo, né? Eu preciso aparecer bonito ali diante da câmera. Mas assim, a verdade é que você precisa aparecer autêntico, né? Porque quem te vê, convive com você no dia a dia, a sua família, no seu trabalho, essas pessoas estão tendo contato direto com seus valores, com seu caráter e, de fato, com essa congruência que você precisa transmitir. Então, você precisa se aceitar, gostar de você em primeiro lugar, né? Para não ficar dependendo da opinião dos outros ou da validação dos outros, né? Se você tiver na sua mente que Deus já te validou, já te aceitou e já te aprovou, que você não precisa de aprovação externa mais nenhuma, você vai se sentir mais confiante de ser você mesmo, de ser autêntico. Oi, Pri, seja bem-vinda. Então, aquilo que você fala sobre você mesmo, críticas que de repente você fala, pensamentos negativos que você tem sobre você mesmo, vai atingir a sua confiança. Vai atingir, de certa forma, essa sua congruência.
Se você quer muito ser algo, por exemplo, quero muito ser produtivo, mas aí no meu dia a dia eu vivo uma coisa diferente de produtividade. Eu vivo procrastinação, e eu acabo falando e trazendo essa comunicação para minha mente todos os dias. Nossa, eu vivo procrastinando, eu vivo deixando as coisas para última hora. Talvez seja verdade, mas quando você fala sobre isso, pensa isso tudo sobre você, você tá fortalecendo mais esse ser que você não quer ser. Então, você mudar essa comunicação interna é um passo importante também de começar a mudar quem você quer ser, tá bom? Tempo para você mesmo. Quando a gente fala do autoconhecimento, eu tô olhando aqui meu roteirinho pra não me perder, gente. Quando a gente fala do autoconhecimento, você só vai conseguir ter esse autoconhecimento quando você tiver um tempo para olhar para dentro de você, para entender o porquê que em alguns momentos talvez você não se sinta tão confiante em fazer algo, né? O que falta para você? Quais as habilidades? Quais conhecimentos? Qual é o sentimento ou a crença negativa sobre você mesmo que está te impedindo de viver aquilo que você gostaria de viver? E só vai conseguir ter isso se você se dedicar um tempinho para olhar para dentro de si mesmo e ter esse autocuidado, né? Se refletir dia após dia sobre por que você se sente de determinadas maneiras. Isso é bem importante. Outra coisa, a gente é humano e estamos suscetíveis a erro. Então, o erro ele vai acontecer e tá tudo bem você errar. As pessoas vão errar, as pessoas da sua equipe vão errar. Eu, como mãe, erro também na educação dos meus filhos. Como esposa que já fui também, provavelmente já tive os meus erros, os meus acertos. O erro faz parte da nossa vida, né? A grande questão é você poder, como que você age, né, diante do erro, né? Você poder reconhecer os seus erros, você poder pedir desculpa para as outras pessoas e, se tiver ao seu alcance, reparar os erros que você cometeu. O segredo é não errar nas mesmas coisas. Exatamente, Dani. Eu falo assim que a gente como mãe, né? Eu sei que você é mãe também. A gente erra, mas é sempre tentando acertar, né? Ninguém vai falar assim, não, eu vou fazer isso aqui e aí eu vou errar e tá tudo bem, depois eu vou e corrijo, assim. Essa mentalidade, ela existe no empreendedorismo, onde o erro é parte do processo e tudo. Mas nos relacionamentos, a maioria das vezes a gente tá o quê? A gente tá tentando acertar e o erro pode acontecer. É você não ficar, ter o compromisso com esse erro, né? Você poder seguir adiante ali, reconhecer que errou, falar das suas fraquezas, falar dos seus pontos fortes, pedir desculpa, reparar esses erros. Porque isso vai fazer com que você se torne mais confiável. Então, às vezes você errou. Eu tenho, no meu dia a dia, na carreira, né, do trabalho, tenho muito essa questão do erro. De erros operacionais que às vezes acontece, erro de implementação de software, desenvolvimento, enfim, na codificação. Tem alguns erros que acontecem, né? Se você ficar preso nesse erro, ou então, se você for, por exemplo, se fechar para isso, você não vai conseguir fazer a tua equipe olhar para o lugar que ela precisa desenvolver a partir desse erro, sabe? Quais são as alternativas para eu não errar mais nesse lugar, nesse mesmo local? A Dani até falou, né? O segredo é não errar nas mesmas coisas. No trabalho, a gente traz para um checklist. Se é um item que eu vejo assim, na implementação de um software, se é um item que pode ocorrer, um erro que pode ocorrer, a gente traz para um checklist, para fazer uma validação antes de colocar aquilo em produção, para que a gente não tenha os mesmos erros. Então, a gente faz um lessons learned, né, umas lições aprendidas, para que a gente não cometa novamente esses erros. Então, é refletir sobre isso. Quando um analista ou alguém erra, isso fere um pouco a credibilidade dele como profissional, às vezes. Isso pode acontecer com você. Quando você admite o seu erro, essa confiança
ela retorna para você. Ela retorna para você. Tem um livro que eu li em que um piloto, ele foi fazer um voo e a pessoa que abasteceu o avião dele colocou o combustível errado. E esse avião, ele quase caiu. O piloto conseguiu fazer um pouso de emergência e tudo mais. Quando já em terra, ele passou pela pessoa que tinha abastecido o avião dele, que estava ali tremendo de medo, né, da reação dessa pessoa. Ele pegou as chaves do avião dele e deu para esse cara e falou assim: a partir de hoje, você vai ser a pessoa que sempre vai abastecer o meu avião. Por quê? Porque certamente essa pessoa vai ter todo o cuidado do mundo para que ela não erra mais, ela não venha errar mais nesse item novamente. Então, isso é parte do processo, o erro é parte do processo e as pessoas elas aprendem com seus erros e se tornam mais fortalecido. Ó, temos que ser humildes e reconhecer as falhas. Total isso. Essa parte das falhas, eu tinha aqui a gente falar. É um erro, por exemplo, o líder pensar que a equipe não conhece suas fraquezas, né? Muito se diz assim, ó, um líder não pode ser fraco diante das pessoas. É um erro você pensar que quem tá na sua equipe não conhece os seus pontos fracos. Quando você admite os seus pontos fracos, você tá dizendo para eles que você também sabe quais são os seus pontos fracos. E a liderança, a equipe, é isso. Por exemplo, eu dizer que eu não sou uma pessoa de planejamento e eu dizer assim, quem e isso pra gente habilidade, né? Que você é melhor do que eu. Raro é humano, perdoar divino. Isso aí. Então, quando você admite, faz com que a sua confiança ela retome pra você. E quando você assume compromisso, toda vez que a gente assume um compromisso de fazer algo ou de dizer algo, ou se compromete com alguma coisa, eu tô criando o quê? Esperança. Quando eu vou e faço, e realizo, e faço aquilo que eu disse que ia fazer, ou seja, né, sendo congruente com o que eu disse que eu ia fazer, eu gerei o quê? Confiança. Eu uso muito isso na hora que eu vou fazer um novo hábito, que eu quero criar um novo hábito aqui. Há mais ou menos 1 ano atrás, 16 de outubro fez 1 ano, que eu tenho o Question of the Week aqui às 19h12, todo domingo. Antigamente eu comecei gravando os vídeos, postava os vídeos gravados e agora a gente tá fazendo no formato de live aqui. Mas eu fiz o quê? Eu vim em público e eu falei, ó, todo domingo, 19h12, vai ter um vídeo aqui. E aí eu criei o quê? Essa esperança, essa expectativa nas pessoas. E a partir do momento que eu venho fazendo todo domingo, eu gero o quê? Eu gero confiança, né? Então, a minha palavra, o compromisso e a coerência com aquilo que eu me dispus a fazer. Então, toda vez que a gente se compromete com o filho, quando a gente se compromete com o marido, com o trabalho, ou algum prazo, ou alguma coisa, a gente está criando esperança no outro. É a tal da expectativa, né? Quando você realmente cumpre tudo aquilo que você se dispôs a fazer, é que você está gerando a confiança. Eu sei que precisa ter constância, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente assumir o compromisso publicamente faz com que o peso sobre nós seja ainda maior, né? E a gente sendo pessoas de valores, em que a honestidade, a palavra, né? A confiança são valores, para nós, a gente vai colocar em ação para que aconteça. Então, tá tudo relacionado ali. O próximo item que eu anotei aqui é você liderar como você vive, né? Aquela questão das máscaras que a gente até falou um pouco aqui. Essa máscara de perfeição, ela não vai se sustentar por muito tempo, né? Então, quando você realmente é falho, vulnerável, vulnerabilidade, tem um teste dela que é incrível. Você vai estar mostrando mais quem você é de verdade. E a liderança, ela vem do que? Ela vem do exemplo, né? Você vive a liderança, você é a mensagem, então aquilo que você faz no seu dia a dia, compromisso, coerência, falar, cumprir a sua palavra, isso
ou é a sua essência ou não é, né? Você vai ter que liderar da maneira que você é. Tá na época de campanha, né? E eu tava pensando aqui antes até de falar da live, dessa questão da eleição. Por exemplo, o candidato que vem, às vezes você não conhece ele a fundo. Ele vem com um monte de promessa. Então ele não vive aquilo que ele tá falando ainda. Ele tem a intenção de fazer, mas ele não vive aquilo. Para onde que você olha, então, para saber se aquela pessoa tem credibilidade, se ela tem congruência, se ela é confiante? Vai ser para a história dela, vai ser para os valores, vai ser para a história de vida dela. Se essa pessoa ela não tem valores alinhados, dificilmente ela vai cumprir as promessas lá que ela fez, né? Começa no pequeno, no pouquinho, no simples, né? Se já no simples eu falho, como é que eu vou... né, ter credibilidade de assumir um compromisso que é ainda maior e que também, quando a gente fala em eleição, não depende 100% da intenção de alguém fazer algo, né? Ele vai defender aquele interesse a seu favor lá no lugar que ele vai ser colocado. Mas a mensagem que ele passa precisa ser a extensão da forma com que ele vive. Se não for isso, você já vai ligar um alertinho ali de falta de confiança naquela pessoa. A gente falou também na outra live sobre o feedback que impulsiona as pessoas, né? Quando eu faço um feedback, quando eu digo que alguém é bom em algo, ou vejo aquela pessoa com potencial em alguma coisa, aquilo liga uma mensagenzinha naquela pessoa de eu posso ser isso também. E o que internamente acaba que ela vivencia? Ela, de alguma forma, ela tende a provar para você que você está certo sobre aquele potencial, sobre aquilo que você viu aquela pessoa com potencial de fazer. Então, às vezes o feedback, ele tem essa tendência de impulsionar o outro a se desenvolver. Eu falei no meu caso sobre a liderança. Alguém me viu como líder e eu não me vi ainda. Então, aquela pessoa que disse pra mim que eu poderia ser uma líder, algo que me incentivou a ser e me tornar a partir daquele feedback que eu recebi. Então, essa questão da liderança pelo exemplo, de impulsionar, do feedback, isso também traz esse cenário de você fazer com que a pessoa se torne ainda melhor. Quando você valoriza o potencial dela, ela tem essa tendência de querer mostrar pra você que ela é sim aquilo tudo que você disse que ela é. Então, caprichem nos feedbacks para as equipes, para a esposa, para os filhos, porque isso vai instalar neles ali uma lâmpadazinha de eu posso ser tudo aquilo que aquela pessoa vê em mim, aquele meu potencial. Conte sempre a verdade, né? Se você não tá disposto a viver algo que você tá falando, não fale sobre isso. Significa o quê? Eu venho aqui pra vocês, começo a falar de ser fitness e tal, mas eu nem na academia vou todos os dias, né? Não tem como eu falar sobre ser fitness se eu não vivo essa vida todos os dias. E se eu não tô disposta a viver essa vida, não tem como eu vir aqui falar sobre isso, porque vocês vão identificar que eu não tô sendo congruente com aquilo que eu tô falando, né? Então, contar sempre a verdade, a honestidade é crucial para a credibilidade. Saber reconhecer o potencial das pessoas. A Dani tá com tudo aí com a gente hoje, né? Contar sempre a verdade. O que é contar a verdade? Sabendo você, a gente falou lá no início, olhar para si dentro, se conectar com você mesmo, saber o seu ponto forte, saber o seu ponto fraco, é contar a verdade sobre aquilo. Eu não sou boa, por exemplo, em um livro que eu tava lendo, ele fala de liderança, o palestrante falava sobre liderança, e aí perguntaram pra ele como é que ele fazia pra contratar as pessoas. Ele disse que ele não contratava pra equipe dele, que ele não era bom em fazer contratações. E por um momento, todos os líderes que estavam assistindo ele na palestra falaram assim, nossa, como assim? O cara vem falar de liderança e ele não sabe nem contratar alguém? Só que ele assumiu uma falha dele.
como ele gosta muito de pessoas, ele tende a olhar as pessoas como, nossa, essa pessoa ela não é tão boa nisso, mas eu posso ajudar ela, eu posso desenvolver ela. E quando você tá contratando, você não tá procurando alguém para você desenvolver, depende, né, se não é estagiário, você já quer a pessoa para a posição que você precisa. Então ele delegava essa função de contratar para uma outra pessoa, para outras pessoas da equipe dele. E isso fez com que a empresa dele mudasse de patamar. Então, se eu não sou boa em algo, eu reconhecer e dizer a verdade sobre isso, não, isso, na verdade, é credibilidade, né? A perfeição é o contrário disso, né? Achar que você é perfeito, que você não pode errar, que você não pode ter falhas, isso é o contrário, né? De credibilidade, porque ninguém vai ter todas as respostas. Um professor não tem todas as respostas, um líder não tem todas as respostas, né? Os pais não têm todas as respostas para os filhos também. Às vezes surgem algumas perguntas. Então, assim, você contar a verdade é você não ter esse problema em reconhecer os seus pontos fracos e olhar para o lado e ver o que o outro tem de forte que você pode utilizar para você somar as suas habilidades ao seu potencial, né? Valorizar aquilo que você tem de melhor, reconhecer sim as suas fraquezas, falando a verdade sobre isso e usando quem você tem, né, ali ao seu redor e fazendo com que essa pessoa também se desenvolva, porque quando você permite que outra pessoa que tem um potencial que falta em você, você permite dar espaço para ela desenvolver, ela vai crescer também. E o potencial dessa pessoa vai se tornando cada vez maior. Então, você precisa, sim, ser vulnerável, né? Siga a regra de ouro. A regra de ouro, muito antigamente se falava, né? Faça pro outro, não faça pro outro aquilo que você não gostaria que fizessem com você, né? Ou trate o outro como você gostaria de ser tratado. Agora a gente já fala o seguinte: trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Então, para gerar essa conexão e vivenciar aquilo que você comunica, você vai precisar tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. Aí sim você vai fazer o exercício de empatia, de olhar para a pessoa, de fazer um review ali, né? De entender a situação, né? Pensamento, comportamento dela, o sentimento dela. E aí trazer essa regra de ouro para esse convívio. Tem uma dica aí para você que gosta de palestra. O Murilo Gun liberou um curso dele sobre palestras. O que ele fez? Ele pegou uma palestra dele e ele começou a fazer uma avaliação daquela palestra, parar etapa por etapa da palestra dele e dizer, olha, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo, a estratégia que eu usei aqui nessa comunicação foi essa. Por que eu tô falando isso pra você? Porque essa regra de ouro foi uma das coisas que ele usou numa dessas primeiras palestras que ele avaliou. Ele entrou como o último palestrante da noite. As pessoas estavam cansadas. Da noite não, era do dia. Estava perto do horário de almoço. Tinha atrasado tudo. As pessoas estavam com fome, queriam sair. Então, para gerar conexão, o que ele fez? Ele falou primeiro sobre essa situação. Eu sei que vocês estão com fome. Ele fez algumas brincadeiras para quebrar o gelo ali, para gerar essa conexão, para depois ele passar a mensagem dele. Então, o que ele fez? Ele fez com que as pessoas avaliou a situação, né, do momento, fez brincadeiras com esse momento, fez algumas dinâmicas para que a pessoa ela pudesse estar mais disposta para ouvir aquela mensagem. E isso fez toda a diferença, né? As pessoas se interagiram, as pessoas riram, se divertiram dentro dessa palestra. Então, eu recomendo para você que está aqui acompanhando esse conteúdo de comunicação, que quer desenvolver isso, qualquer tipo de palestra que você tem que fazer no seu trabalho, ou para alguém, ou profissional, enfim. O curso dele é gratuito. Eu recebi por e-mail a dica de como acessar. Se vocês quiserem, depois me manda um direct que eu mando para vocês, tá? Tem um cupomzinho que coloca e aí tem acesso ao curso gratuito até o final
desse ano. Então, uma super dica aí para você que quer desenvolver. A próxima dica aqui é entregue resultado, porque o seu resultado vai falar muito mais do que você, né? Aí tem a seguinte questão. Quando eu tô falando de algum tema que é novo, eu não tenho resultado, né, ainda para falar sobre isso, mas eu já quero ir falando sobre esse tema, eu já quero ir compartilhando, fazendo o transbordo, né, Dani, que a gente fala, fazendo o transbordo disso tudo que eu tô aprendendo. Então você vai ser honesto, que é uma das dicas que a gente falou, ao dizer que você está documentando os seus bastidores do seu aprendizado. Você não vai se colocar como especialista naquele assunto, você vai trazer a verdade para esse seu discurso, vai compartilhar, mas vai ser de alguma forma coerente com aquilo que você tá fazendo. Então, o resultado conta muito, né? Por exemplo, eu tô montando umas estratégias digital para a parte de digital para divulgar uma palestra minha, um curso meu de foco na prática, que é um curso do Paulo Vieira, que eu sou ministrante como coach da Febracis. Eu sou ministrante oficial desse curso e eu vou fazer uma campanha de marketing daqui uns dias, vocês vão ver, sobre essa palestra, uma palestra gratuita que tem. E no dia da palestra gratuita que tem, eu vou fazer um pitch de venda, vendendo o curso de 16 horas para quem quer estar comigo nesse curso também. Mas olha só que legal. Eu tô fazendo esse curso e esse lançamento nesse modelo, para quê? Para que eu tenha resultado. Porque o que eu quero fazer depois disso? É pegar esse resultado e vender um curso ou uma mentoria para as pessoas que também são palestrantes oficiais dos cursos do Paulo Vieira, do método que eu usei para divulgar e para ter as pessoas dentro desse curso que vai ser online. Só que eu não posso falar disso agora, eu não posso falar dessa estratégia de marketing para essas pessoas antes de eu ter o resultado. Não estaria coerente com os meus princípios, meus valores também, de falar de algo que eu, de fato, vivo. Então, eu vou colocar em prática agora, nesse mês de novembro, que eu estou de férias do trabalho. Vou pegar esse resultado que eu tive. Claro, vou fazer o debriefing disso, se eu precisar melhorar, vou melhorar. E a hora que eu tiver um resultado que eu entendo que eu posso colocar como um produto e vender como uma mentoria, eu vou dar esse próximo passo e ajudar outros colegas a fazerem, a terem as suas palestras, né, com um número X de pessoas. Aí eu vou ver como vai ser a dinâmica disso. Mas sobre ter resultado é isso, sobre entregar o seu resultado, é falar sobre aquilo que de fato você vivencia. Eu posso falar aqui hoje para você sobre comunicação, porque eu posso trazer aqui para você a prática disso, da comunicação. Se você pegar o meu vídeo de 1 ano atrás, você vai ver o quanto eu mudei, inclusive a cor do cabelo, que estava mais escura. O quanto eu mudei e me desenvolvi nessas habilidades da comunicação. Dani, gostou? É isso aí, eu vou colocar na prática e depois eu vou criar outro produto. Já tô documentando, inclusive, como que vai ser essa mentoria. Então, mas não foi sempre assim, não sempre me comuniquei muito bem. Eu já contei aqui em alguns outros vídeos. Eu vim de criança, cantava na igreja, fazia teatro e era para ser natural para mim falar em público. Só que eu tive alguns bloqueios e crenças lá na minha infância que me fizeram não ter isso bem desenvolvido. Aí quando eu era analista de sistema, só desenvolvedora lá, eu não conseguia abrir minha boca nas reuniões. Eu queria participar, eu queria falar para as pessoas, mas eu não conseguia. Eu tinha muita vergonha de não ser. Aqueles 2 medos maiores que a humanidade tem, né? O medo de não ser bom o suficiente e o medo de não ser aceito. Então eu tinha medo de abrir minha boca e de repente falar algo errado. Eu anotava as minhas perguntas, eu ficava lendo antes de falar. Só que aos pouquinhos eu fui colocando isso em prática. E o mais curioso foi quando eu fiz uma análise de perfil e descobri que eu era influente. Só que eu não estava vivendo aquilo tudo que eu deveria ser.
eu não me via daquela forma, ou seja, a minha identidade sobre quem eu era ou deveria ser, ela estava totalmente distorcida. Então, eu tomei posse do meu perfil comportamental de influente, comecei, à frente ao espelho, comunicar quem eu era, sou uma boa comunicadora, eu falo bem, eu sou uma líder, trazer toda essa comunicação todos os dias para o eu sou na frente do espelho, com convicção e verdade, para que eu pudesse melhorar, desenvolver essas habilidades que deveriam ter sido natural, né? Como você fez análise de perfil? Dani, eu fiz o CIS Assessment na Febracis. Eu sei que a Elisa, do nosso grupo lá da mentoria do F10K, ela é coach CIS Assessment também. Ela faz essa análise de perfil, tá? E na minha análise de perfil, quando eu fiz, eu já estava como líder, que nem, assim, eu falei um pouco da minha carreira aqui. Quando eu estudava, os meus livros eram todos técnicos, eu só estudava Java, programação. Eu não tinha na minha carreira a intenção de ser gestora, líder. Eu tinha a intenção de ser arquiteta de software. E eu mudei completamente esse meu mindset sobre essa questão, inclusive vários outros aspectos, eu acredito hoje, sinceramente, que para se desenvolver em qualquer carreira que você queira, você precisa ter as habilidades comportamentais, ter as soft skills, e comunicação é sem dúvida uma delas. Então, hoje, se eu voltasse atrás lá, ainda com a cabeça de ser arquiteta de software, eu mudaria essa questão sobre o que eu estudava. Em vez de ler só os meus livros técnicos, eu começaria a ler essas outras habilidades. E é por isso que aqui no meu perfil, a minha tendência é falar para essas pessoas, para esses profissionais, sobre as soft skills e ajudar eles a darem os próximos passos na carreira, a olhar potencial que está ali escondido, que eles têm às vezes até de liderança, assim como eu, né? E não sabem, não se veem assim, porque também estão com a identidade distorcida. Esse meu papel aqui, minha missão de vida, eu vejo que está muito relacionado a isso. Que mais? Então, quando eu fui trabalhando essas habilidades de comunicação, mudando aquilo que eu pensava sobre mim mesma, eu vi aqui que o meu colega falou assim, eu sou péssimo em me comunicar, estranho porque eu sou professor. É exatamente essa fala que você fala, ou que diz, escreve, que precisa mudar. Você vai, eu sou um excelente comunicador. Os meus alunos, eles adoram as minhas aulas. Eu faço a diferença na vida deles. Você vai trazer uma comunicação de afirmação que vai enaltecer um potencial que você quer se tornar ainda melhor, tá? É isso, é sobre isso. A mudança vem dessa matriz. Quando você entende a matriz, que eu vou falar agora pra vocês, é o que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você comunica, né? Pensamento, sentimento, comunicação e comportamento. Então, eu comunico, às vezes, só no meu pensamento, que eu não sou bom em alguma coisa. Então, o meu pensamento precisa mudar. Eu comunico no meu verbal e no meu não verbal, na minha postura corporal. Quando não me sinto confiante para falar em público, a minha postura corporal ela vai entregar isso. Eu vou ficar tensa, eu vou ficar nervosa. Então, essa parte do corpo precisa mudar também. Então, a comunicação não é só o que você... A comunicação tá o corporal, o não verbal, o verbal, o pensamento e o sentimento. Isso tudo é comunicação. Mudando esses elementos, você vai mudar o seu comportamento, o seu resultado. Então, precisa entender essa matriz e aplicar. E eu tô falando assim, gente, com convicção de verdade, tá? Quem já fez qualquer treinamento da Febracis, principalmente o método CIS, eles falam muito sobre isso, sobre essa matriz de formação de crença, comunicação, pensamento, sentimento, comportamento. E é verdade. E eu falo isso por quê? Porque eu testei de várias formas isso. Eu testei
para deixar de comer glúten, deu certo. Eu testei para deixar de comer açúcar, deu certo. Eu testei para voltar a comer ovo, deu certo. Então são hábitos que eu coloquei na minha vida testando essa matriz. Se eu falava pra mim, nossa, todo dia depois do almoço eu preciso comer um docinho. E é verdade, eu falava isso. Todo dia depois do almoço eu comia um doce. A partir do momento que eu comecei a falar pra mim que eu não preciso daquele doce, que eu preciso uma alimentação mais saudável e mudar essa comunicação, eu mudei os meus resultados. Só que você precisa querer fazer essa mudança, né? Você precisa de fato querer viver isso. Quando eu deixei o glúten, eu li um livro, Dieta da Mente, o livro, 40 primeiras páginas dentro do avião. Eu comprei o livro porque o meu avô estava internado no hospital e ele já estava esquecido, com Alzheimer. E eu pensei, será que esse livro aqui pode mudar a vida dele? E ele ter uma alimentação que possa recuperar um pouco da memória dele? Sabe o que diz nas primeiras páginas do livro? Que não. Que é irreversível. Que se você tem algo para fazer para não ter uma doença degenerativa da mente, esse algo você tem que fazer agora, tomando consciência sobre isso. Existem 4 formas para a gente mudar na vida: medo, vergonha e constrangimento, dor e consciência. A maioria das pessoas não muda por consciência. Elas mudam a alimentação, a maioria que eu vejo aqui. Quando vai no hospital diz que o colesterol tá alto, que se não mudar vai ter problemas com isso, né? Aí muda pela dor, muda pelo medo de que algo aconteça, né? Quando eu li essas primeiras páginas e eu vi que estava no meu agora a decisão que eu precisava tomar para que os meus filhos não passassem pelo cenário que eu passava como neta do meu avô, lá numa cama, não sabendo nem quem estava do lado dele. Quando veio pra mim isso, olha, tá em mim, a diferença eu preciso fazer agora, se eu quero no futuro que os meus filhos não passem por isso que eu estou passando aqui agora. E isso foi muito forte pra mim, teve um peso muito forte. E aí eu tomei a decisão de não comer o glúten, né? E aí eu estruturei. Já sabendo dessa matriz, eu estruturei. O que eu preciso ter no meu armário para não comer o glúten? Qual que tem que ser a minha comunicação? Como ela era antes e qual tem que ser a comunicação agora? Quais eram os pensamentos que eu tinha quando eu comia uma pizza, um macarrão? Não que eu não coma pizza e macarrão, gente. Eu como glúten. Você tem que readaptar a sua alimentação. Mas você não vai passar essa privação de comer as coisas, né? No açúcar foi um pouco diferente, porque eu não como nada de açúcar hoje, nem o substituto. Mas foi um processo, né? No primeiro ano eu comi xilitol, eu comi stevia, né? No segundo ano, eu lembro que o meu filho falou pra mim assim, a minha filha virou vegetariana nesse meio tempo, mais de um ano mais ou menos. E aí ela tava comendo uma carne de soja. Aí ele falou assim, a pessoa não come, diz que não come tal coisa, mas fica comendo o alimento que é imitação daquilo que não quer comer. Ele falou isso pra ela, assim, eu lembro, e eu falei assim, nossa, é verdade, eu falo que não como açúcar, mas na verdade eu tô aqui comendo o falsifix do açúcar, né? Eu tô comendo os adoçantes, então vou mudar. E foi assim, em novembro do ano passado, finalzinho de novembro do ano passado, eu falei, não vou comer mais açúcar e nem o substituto do açúcar. Tomei essa decisão e a única coisa doce que eu como é as frutas. São as frutas, né? Esse é o meu açúcar. E hoje, um ano já, vai fazer um ano, eu convivo muito bem com isso. Aí o que fiquei pensando assim? Eu adorava comer aqueles chocolates. Adorava, gente, olha só, nem faz falta hoje. Com castanha, com nozes. E aí eu me lembrava da sensação que era comer esse chocolate com essas nozes, essas castanhas. Hoje, quando eu como as nozes e as castanhas, que eu como bastante nozes, castanha, amêndoa,
bateria. Eu como bastante isso faz parte da minha alimentação todos os dias. Foi trazer que quando eu estivesse comendo, o pensamento que eu teria ia ser o mesmo do chocolate. E hoje, eu como essa castanha, é como se pra mim eu estivesse comendo chocolate, sabe? Foi uma decisão, não é uma tortura. Eu não sinto privação nem nada. Por quê? Porque eu melhorei. Eu fiz essa matriz dessa comunicação, ela ser coerente com aquilo que eu quero viver lá no meu futuro. Então eu pensei pra frente, porque a vida que eu quero lá na frente, vai ser o resultado das decisões que eu tomo hoje, né, no meu agora. Então, para que a gente gere essa conexão, essa comunicação, fugir um pouquinho aqui do assunto para falar isso tudo para vocês, tem que ser autêntico. Você tem que ser autêntico. Tem que mostrar a verdade. Não é você cobrir as suas imperfeições e as suas fraquezas. Quando você faz isso, você cria inautenticidade. Então, para ser autêntico, você tem que falar aonde que estão as suas falhas também. Então, assim, eu vim aqui dizer para vocês, eu me alimento, não como glúten, não como açúcar. Beleza, mas eu não tô fazendo exercício todos os dias. E eu sei que tenho que fazer todos os dias, né? Então, é mostrar onde estão os meus falhos. Não tô aqui pra dizer que sou perfeita em determinadas coisas. Não, estou aqui pra contar pra vocês que eu sou resultado de esforço, de muito aprendizado, de muito conhecimento. E que quero aqui compartilhar com vocês essa história, essa jornada, para que vocês possam entender também que vocês podem ser tudo aquilo que vocês desejam ser, que vocês sonham ser, e viver a alimentação que você quer ser, que você quer ter. Se você não quer comer açúcar, não adianta você dizer assim, mas eu não vivo sem um doce. Você tem que mudar essa comunicação. Se você quer ir pra academia todos os dias, fala assim, eu acho muito legal quem vai pra academia todos os dias. E aí você não vai, é porque você comunica. A live foi pra mim, que legal. Quando a gente fala da alimentação saudável, o que uma pessoa fitness comunica sobre o pratinho de salada dela todos os dias? Não adianta você querer emagrecer e a sua comunicação sobre o prato de salada é aquela, nossa, eu odeio salada. Eu não gosto de comer salada no frio. Essa pessoa que tem o resultado que ela tem, do corpo que ela tem, é porque ela comunica coisas diferentes sobre a vida saudável que ela vive. É prazeroso para ela pôr as saladas no prato, viver essa vida e fazer os exercícios. Ela gosta disso e ela comunica que ela gosta disso. Toda vez que você faz uma coisa e fala o contrário para você mesmo, você está reafirmando que você não quer o resultado daquilo. E as chances de você colher o resultado daquilo que você está fazendo é ainda menor. Tá bom? Gente, até ajuda se tiverem alguma dúvida, manda pra mim. Se quiserem o curso que eu comentei, do Murilo Gun, manda um direct de 0, eu mando o link pra vocês, pego lá no meu e-mail o link e o cupomzinho, passo pra vocês também, porque o objetivo aqui é compartilhar para que todos vocês se tornem ainda melhor naquilo que vocês desejam se tornar, tá bom? Obrigada a você, Dani, Pedro, obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo, que passaram a live salva. Se tiver alguém que vocês conhecem, que quis ouvir essa mensagem, aquilo que a gente falou aqui hoje, você compartilha depois com eles, tá bom? Um beijo grande pra vocês e até a próxima Quest Week. Feliz domingo pra todos nós. Tchau, tchau.